Lucas, a tua imagem aqui tá travada pra mim. Não tem problema, não. E aí, Itamar, como é que tá a vida? Bem, né? Levando, e você? Tudo em paz, graças a Deus. Aí a gente vai falar no início sobre a comunicação e tudo mais. E aí eu vou puxar um pouco para esse lado político e tal. É uma blusa medonha. Eu comprei também errado na Shein. Acontece. Pode começar? A comunicação está presente a todo momento em nossas vidas. Com ela, registra-se do mais básico falar até atos históricos. Ela está na política, nas artes, na cultura e em todo lugar. É sobre comunicação, política e vida que é o Comunicação em Rede de hoje, com o historiador quixadaense Itamar Filho. Bem-vindo, Itamar. Itamar, a primeira pergunta que eu te faço, para iniciar a nossa entrevista, você é historiador, mas também você tem um pé na comunicação. A pergunta que eu te faço para iniciar o programa é: como foi que começou o seu vínculo com a comunicação? Você é um dos colunistas do Repórter Ceará, um dos veículos aqui do Sistema Maior de Comunicação. E aí, como foi que começou o teu vínculo com a comunicação? Bom, Lucas, começa quando eu estava no José Jucá, no Ensino Fundamental 2. Lá na escola, a escola resolveu que ia fundar um jornal escolar. E aí eu fui um dos fundadores do JJ News. Então a gente tinha lá um jornalzinho escolar e nós fazíamos todo o trabalho de redação, de edição, enfim, um editorial. Então começou ali. Eu costumo brincar que começou ali aquela pedra fundamental. Eu até já tinha dito em outras oportunidades que eu costumava ver muito jornalístico quando eu era criança. Então, uma criança diferenciada que ficava em casa depois do Domingão do Faustão para ver o Fantástico. Então, eu via o Fantástico, esse tipo de coisa. Eu achava interessante o modo de se comunicar. Então, sempre gostei bastante, né? Quando cheguei na escola e tive essa oportunidade, eu até pensei que o meu futuro seria ingressar no jornalismo. Em Quixadá tinha aberto um curso de jornalismo lá na Católica, mas o curso, infelizmente, não foi para frente. Enfim, e quando eu cheguei no ensino médio, eu percebi que eu era uma pessoa de humanas, então fui para a área das ciências humanas, mas nunca me desvinculei. Então, passei a produzir alguns conteúdos também para noticiosos, enfim, para diários aqui da cidade. Então, fui colaborador do Diário de Quixadá, até que surgiu a oportunidade também de eu abrir essa coluna no Repórter Ceará, né? Então, sempre gostei de ser uma pessoa da comunicação, de se comunicar, enfim, das várias formas, daqueles de escrever textão no Facebook, na época que era mais moda isso, hoje em dia nem tanto, né? Mas eu sou uma pessoa que gosto disso, gosto de conversar, gosto de dialogar. Então a comunicação é um norte para a gente poder estabelecer conversas, estabelecer diálogos, sabe? E eu percebi isso, em suma, lá na escola, quando eu ainda estava no Fundamental 2. E aí, nesse sentido desse relacionamento inicial que você teve com a comunicação no Sertão Central, a imprensa mesmo no Sertão Central, ela cresceu nos últimos anos, passou de poucos veículos para até um bocado de veículos, de certa forma, e que detém uma certa influência. Hoje, como você vê a imprensa do Sertão Central? Uma imprensa forte, uma imprensa, de certa maneira, unida, desunida, ou uma imprensa que ainda tem muito a galgar para poder chegar em um determinado patamar, como os grandes veículos, como o Diário do Nordeste, o Povo? Sem dúvidas, Luquinhas, a imprensa no Sertão Central, ela é hoje o que não era antes, mas ela tem uma possibilidade de expansão imensa ainda. Vamos lá por partes, né? Perguntou se era uma imprensa unida. Particularmente, eu não vejo dessa forma, e não que isso seja um descrédito ou demérito, né?
Cada um tem o seu modo de fazer, algumas vezes é colaborativa, isso é importante, mas é importante também que os diferentes veículos mantenham suas linhas editoriais independentes. Isso é muito bacana. Eu percebo que existem alguns nichos, então, por vezes, alguns veículos de Quixadá não dialogam com o de Senador Pompeu, com o de Quixeramobim, com o de Banabuiú, enfim, né? Porque são veículos independentes, em sua grande parte. Surgem ali ou como páginas e aí vão expandindo, enfim. Outros já vieram da tradição do rádio, né, que a gente sabe que é uma tradição que vem aí da metade do final do século XX e vai se expandindo na nossa região. E eu creio que todos são importantes. Comunicação ela é extremamente importante, a imprensa livre é extremamente importante, desde que seja uma imprensa que haja com responsabilidade. Eu creio que a comunicação, a imprensa, digamos, elas são poderes, né? São poderes e elas estão na mão de algumas pessoas que são as proprietárias, enfim. Então, a gente sabe que existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm esse senso de responsabilidade, essa noção da responsabilidade de se fazer imprensa, da necessidade de ser uma imprensa livre, democrática. E tem outras que têm interesses próprios e que aí, por vezes, acha que o melhor caminho é impor o que se pensa e tentar silenciar quem pensa de forma diferente, não é? Então, em suma, também eu creio que no Sertão Central, hoje nós temos uma presença mais forte da imprensa, e isso é importante. Imprensa, falo de dizer, regional, imprensa daqui, feita aqui, por gente daqui, isso é muito importante, mas que ainda há espaço para expansão. Por exemplo, a Sertão TV, eu vejo ela como um passo para o futuro. Por quê? Porque é só de se imaginar, é se fazer TV no Sertão Central. Sabe? Quando que a gente iria ter, aqui na nossa região, por exemplo, vou usar a palavra destacamento, da Verdes Mares, como se tem lá na região do Cariri. Eles têm até um CETV próprio lá para o Cariri, enfim, para a rede, mais para o sul do estado. E a gente não teria essa oportunidade, não estava no horizonte de expectativas de ter uma oportunidade de ter uma TV do tipo. E aí, quando o Sistema Maior ele faz essa expansão, e ele, junto com a BrisaNet, enfim, com outros parceiros, passa a transmitir uma televisão feita com profissionais da nossa região, com conteúdo regionalizado, é um passo enorme que é dado por toda a imprensa do Sertão Central. É claro que é um passo que foi dado pelo Sistema Maior, mas que ele impacta o restante de toda a imprensa, sabe? Assim como produtos mais nichados, como sites voltados a colunas, a crônicas, outros a esportes. Então, eu creio que é uma presença que hoje, como eu disse, é maior do que era, mas que ainda tem um espaço de expansão enorme, sabe? Eu creio que daqui para frente a gente vai perceber uma expansão cada vez maior da imprensa local, e o que eu desejo é que venha com uma responsabilidade, sabe? Se entender o papel da imprensa e de se compartilhar aquilo que seja a verdade, independente de favorecer ou não algumas pessoas, porque a imprensa sem responsabilidade, ela acaba virando o que o bolsonarismo virou, né? Que a Jovem Pan virou lá em São Paulo, enfim, uma rádio que tinha uma crescente, ela se volta com uma ideologia política muito fechada, muito autoritária, que não compactua com a verdade, colocando interesses acima do que seria a responsabilidade de imprensa, e aí a gente percebe hoje as consequências disso, né? Então, o que eu espero para a imprensa no Sertão Central é que ela se expanda com a responsabilidade de ser imprensa. E você falou justamente num ponto que era da outra pergunta que eu ia te fazer. Você falou em relação a favorecimentos, que não favoreça essas coisas. Nesse sentido, como você vê que a imprensa tem atuado, principalmente em relação às questões políticas aqui da região? Porque lidar com questões políticas regionais
lidar com a política municipal é muito diferente de você lidar com a política estadual e a política nacional. Então, como você vê que a imprensa ela tem, eu acho que se debruçado e caminhado com as políticas municipais, com os políticos municipais também. Pronto. Como você colocou, a política local ela é muito diferente da dinâmica da política estadual e da nacional. Né? Por quê? Na política a gente até percebe isso, a cidade, o município, ela é aquela parte do estado que está mais próxima do cidadão. Por consequência, vai estar mais próxima de todas as pessoas que prestam serviços, enfim. E a imprensa é um serviço prestado, né? Então, digamos assim, a interlocução, o diálogo, ele é muito mais próximo quando se tem uma imprensa local com o poder local, né? Então, o tratamento, por vezes, é diferente. Como eu tinha dito na outra pergunta, existem pessoas e pessoas, existem veículos e veículos. Então, a diferença de tratamento vai de cada veículo. Tem veículo que se torna um veículo pró-governo, que aí é o governo que tiver em voga, independente de quem seja, de qual partido, de qual poder, de qual ideologia, aquele veículo vai se alinhar ao pró-governo. Ele vai ser um veículo do governo. E aí não estou necessariamente dizendo que ele vai fazer campanha para político A, B, C, mas ele vai fazer vista grossa a certos desmandos de determinados políticos, enfim. Tem veículos que eles são pró-lado, então eles têm um lado específico. Se o lado desse veículo ele está no governo, ele vai ser um veículo governista. Se vai ser um lado de oposição, ele vai ser um veículo oposicionista. Aqui em Quixadá a gente tem alguns casos desse tipo. Para falar a verdade, vários casos desse tipo, assim como os pró-governos. E tem aqueles veículos que eles são mais independentes. Independência em que sentido? Independência no sentido de saber o que deve ser falado, como deve ser falado, quando a crítica vem, quando a crítica vai, mas de forma responsável, como eu tinha dito. Né? Então, o que a gente percebe, e aí na outra questão sobre a expansão da imprensa, é que, em partes, nós temos uma expansão que ela advém por causa da necessidade. Então, nós somos uma região imensa, que não tinha tantos veículos, que tinha um espaço inteiro a ser explorado, a ser galgado, e que ainda está sendo. E nós tínhamos pessoas que tinham visões, a visão de ou abranger determinado nicho, no caso, nesse noticioso, de imprensa, enfim, de mídias, ou para deter determinado poder, que a gente sabe que a comunicação é um poder muito forte no Brasil, principalmente. No mundo todo, mas no Brasil sempre se fez presente o papel do comunicador, do jornalista, ser aquela voz que é uma voz de razão, enfim. Então, detém um poder muito forte. Então, essa expansão, ela advém desses dois pontos de vista. Né? Você tem um ponto de vista mais empresarial, que entende a responsabilidade, que deseja expandir seus negócios, enfim, que acha que é importante para a região. E você tem o outro que é mais voltado para a dominação de um determinado poder, para você ter nas mãos, digamos assim, uma arma, realmente. Né? O microfone, ele é uma arma. Ele é uma arma. E aí, dependendo de como essa arma esteja apontada, você faz um político, um partido, um governo, uma ideologia inteira ser demonizada ou ser beatificada. Né? Então, eu vejo dessa forma a situação que a gente tem hoje, certo? Existem as diferenças de tratamento, as diferenças da própria comunicação, enfim, de como ela age na nossa região específica, mas por causa da sua pergunta, especificamente aqui, porque essa é uma situação que não se restringe ao Sertão Central, não se restringe ao Ceará, é uma situação que a gente vê hoje no mundo todo,
E não necessariamente por veículos tradicionais como o rádio, as mídias impressas, enfim, mas também pelas mídias digitais. E aí a gente vê ao redor de todo mundo situações semelhantes acontecendo. E aí a gente vai ter sempre os veículos que são mais independentes, os veículos que são pró-lado e os veículos que são pró-governo. Que aí independe do governo, eles sempre vão estar junto com o governo. Perfeito. Itamar, agora a gente vai para um breve intervalo, já a gente volta e aí a gente continua a nossa conversa e no próximo bloco a gente vai falar sobre a política especificamente de Quixadá, sobre as eleições de 2024, que a gente pode falar só um pouquinho, que eu quero saber a tua opinião, e aí a gente entra em outros assuntos mais sobre você, tá bom? É já. As melhores da Canudos FM na Sertão TV. As músicas mais pedidas da FM 106,7 na telinha da televisão que é feita para você. Sábado às 4 da tarde. As melhores da Canudos FM. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala minha gente, para quem não me conhece, eu sou Hernão Oliveira. Estou aqui também na Sertão TV, que foi feita para você. Sertão TV, feita para você. Se seu download tá nessa velocidade, tá na hora de mudar, né? Bota fibra, vem pra BrisaNet. Assine 200 e leve 600 mega com Globoplay. BrisaNet. Quando nasce um filho, nasce junto muitos planos. O plano de ser presente e acompanhar todas as descobertas, o plano de ver de perto os primeiros passos, o plano de mudar a vida para oferecer a melhor infância possível, o plano de experimentar esse maior amor do mundo. E mesmo sabendo que a maioria das coisas não vão sair como planejado, porque criança parece mesmo que anda de mãos dadas com o imprevisto e nos surpreendem a... Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho.
Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. O Comunicação em Rede está de volta, hoje recebendo o historiador do município de Quixadá, Itamar Filho. Só lembrando a você, a Sertão TV está presente no canal 180 da BrisaNet e você também pode nos acompanhar através do YouTube, que você nos encontra lá no canal Sertão TV. Nós também estamos presentes no Instagram e no Facebook. No Facebook você nos encontra através da página Sertão TV e no Instagram você nos encontra através do perfil Sertão TV Ceará. Voltando para a entrevista, Itamar, eu quero começar esse segundo bloco te perguntando, falando um pouquinho, só um pouquinho mesmo, sobre eleições municipais de 2024. O programa não é um programa político, meu Deus e tal, não. Mas aí é um assunto que já vai entrar que já vai começar a ser discutido e aí começar a pautar ele. A pergunta que eu te faço, como você acha que vai ser o pleito em Quixadá em 2024? Eu creio, Lucas, que vai ser um pleito difícil, bem difícil assim, para ambos os lados, para quem é governo hoje, para quem é oposição hoje aqui na cidade. Talvez vá ser o pleito mais complicado desde 2012, que foi uma eleição muito acirrada, enfim, porque nós temos lados que são completamente antagônicos, que pensam muito diferente, desde a política do Estado até a política nacional. Então, pode-se repetir um cenário de polarização que a gente teve em 2022, é muito provável que se repita aqui na cidade. Então, vai ser uma eleição, em resumo, bem complicada. Não é uma eleição que está ganha para nenhum dos lados, creio eu. Quem trabalhar melhor e quem entender melhor os anseios da população vai levar. Você, como historiador, como você analisa que vai ser o pleito de 2022 no geral, digamos, em um contexto nacional, mas trazendo para uma realidade estadual? Como você avalia que vai ser o pleito de 2024 baseado no pleito que a gente teve em 2022? Você avalia que vai ser um momento mesmo de testar forças, de ver quem realmente detém o poder, quem detém a influência e quem pode ditar as regras para os próximos anos, as regras do jogo político? Sem dúvidas, ele vai refletir e vai mostrar quem tem mais influência. Por quê? Nós tivemos um cenário atípico na nossa região, enfim, no estado no geral. Na eleição passada, de 2022 no caso, a gente tinha uma aliança que se consolidava no estado há mais de uma década. Então, pelo menos 3 governadores tinham passado por essa aliança. Essa é uma aliança que ela se quebra e aí a gente já percebe diversos pontos de ruptura e eles se refletem na nossa região, isso com as diversas candidaturas a governo, a governador. E aí, na eleição para presidente também, da mesma forma. Em Quixadá, especificamente, a gente tem uma situação que é provável, como eu disse, de se repetir a polarização nacional no ano que vem. E a gente teve, em 2022, já um pré-teste de força para o ano que vem. Quem tinha mais força de conversar com a população, de apresentar seus candidatos, porque tanto o prefeito quanto o principal opositor dele, que é o companheiro Hilário, apresentaram seus candidatos a deputados, ao governo, à presidência, à população, e apenas um projeto saiu vencedor na disputa final. Então, não foi uma eleição que foi fácil para os candidatos que o atual prefeito apoiava, como ele achou que seria. Muitas pessoas, inclusive, coadunam essa fala de que por diversas vezes ele tinha afirmado que iria conseguir muitos votos para os deputados dele,
Votos assim que qualquer pessoa com mínimo senso político sabe que o Quixadá não teria condições de conseguir naquele momento, naquela situação. Você não iria conseguir 10 mil votos para um candidato a deputado que não era da região, enfim, que era um desconhecido, como ele acabou afirmando algumas vezes, né? Mesmo assim, era um teste de forças e ele mostrou que não tinha a força que dizia ter. Então, para o ano que vem, a tendência é um reflexo do que aconteceu. Se o resultado final vai se repetir de 2022, a gente não sabe, que enfim, a eleição municipal tem uma dinâmica também diferente, mas que apoios, influência, vão impactar no resultado final da eleição, sem dúvidas. Isso aqui em Quixadá, mas eu creio também que em toda a região. Entendi. Pegando esse gancho, mas saindo do campo da política e indo para o campo mais pessoal. Um projeto que você gostaria de realizar nos próximos anos, que você acha que tem uma perspectiva de conseguir concretizar, um projeto pessoal seu? Olha, há muito tempo, não é um segredo, acho que muitas pessoas sabem, mas há muito tempo eu penso em lançar uma candidatura a algum cargo eletivo. Então, é um projeto pessoal, mas que é um projeto pessoal que não vai depender só de mim, porque eu acredito que a sociedade, a política no geral, enfim, a gente constrói de forma coletiva. Então, eu não vou afirmar aqui, por exemplo, que vou sair candidato a algum cargo eletivo, porque eu entendo que uma candidatura ela é construída, e ela é construída não pela vontade de uma pessoa, mas pela vontade do coletivo. Mas é um projeto pessoal meu, sair candidato, enfim, lançar meu nome a algum cargo eletivo nos próximos anos. Não vou colocar no ano que vem, porque eu já tive conversas com algumas pessoas, enfim, já conversei com uma companheira nossa que tem uma pré-candidatura ao cargo de vereadora, enfim, também, e estou comprometido com o projeto do meu partido. Então, o que o coletivo do partido decidir, a gente vai estar apoiando, mas é um projeto pessoal meu e que eu espero que um dia dê certo, né? Como eu acredito nesse projeto coletivo, e aí muita gente fala, os partidos têm que lançar lideranças, têm que construir nomes. Eu creio na construção de nomes. Sabe? Uma liderança, ela não é liderança porque ela se diz liderança, ela é liderança porque os outros enxergam nela uma liderança. Então, de forma nenhuma, eu vou vir aqui mais uma vez afirmar alguma coisa do tipo, mas se um dia o coletivo demandar isso, o partido entender isso, quem gosta de mim, enfim, compartilhar da mesma ideia que eu, o meu nome vai estar à disposição. Então, é um projeto pessoal, assim, de certa forma, mas que coaduna sempre com o coletivo. Entendi. Então, ainda nesse campo mais pessoal, um arrependimento que você tem da vida. Eita! Um arrependimento? Que isso, Luquinhas? Mas, eu tem uma coisa que eu me arrependo um pouco, assim, que foi ter tentado manter na faculdade o mesmo ritmo nas aulas virtuais que eu tinha no presencial. Então, a quantidade de cadeiras por semestre e tal, pode parecer uma coisa meio assim, mas é porque quando a gente voltou da pandemia, e aí só para esclarecer, eu estou falando do período pandêmico, que foi tudo online e tal, quando a gente voltou da pandemia, eu percebi que provavelmente eu não tirei todo o proveito que eu poderia ter tirado desse período, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos que a gente ficou em casa, recluso, e tendo aula remota. Então, um arrependimentozinho que eu tenho é esse. Provavelmente, se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje e tal, eu teria refletido melhor e teria pisado no freio na hora que eu estava fazendo as disciplinas online, para, quando voltasse no presencial, aí sim eu voltar com todo aquele gás que a gente tem quando chega na faculdade, né? Eu sinto que eu acabei não absorvendo tudo que poderia ter absorvido na FECLES. Entendi. E para fechar,
uma palavra ou uma frase que você carrega com você, que te disseram, ou que você leu, ou que você ouviu, enfim, mas que você carrega com você por todo esse tempo, até hoje. Olha, eu não lembro exatamente onde eu vi, mas era uma frase que eu acho muito bonita, é que cada pessoa carrega um universo dentro de si. E aí eu acho essa frase muito linda, porque às vezes a gente até fala, né, sobre a coisa de mudar uma pedrinha de lugar, alguma coisinha assim, o que isso influenciaria no resto do mundo, né? Mas quando a gente pensa nessa frase, a gente pensa, poxa, se eu conseguir mudar uma pessoa, eu vou estar mudando o universo inteiro. Então, é uma abertura de possibilidades inexplicável, inesgotável, né? E ela, eu acho que ela vai de encontro muito à ideia que eu tinha falado no final lá do Viva Bem, né? Que eu tive a oportunidade de conversar com a Rayane aí na Sertão TV também, no Viva Bem, e no final fala um pouco, apresenta uma ideia, né, para finalizar o programa, sobre ser mais gentil, enfim, em suma isso. E aí eu creio que essa frase ela completa aquela ideia, né? Cada pessoa carrega um universo dentro de si, carrega um mundo dentro de si. Então, se você consegue conversar, mudar uma pessoa ou entender essa pessoa, você vai estar conversando, vai estar mudando, vai estar entendendo um universo inteiro. Ótimo, muito bom. Então, de aqui a gente encerra a nossa entrevista. Eu te agradeço por você ter aceitado o convite da Sertão TV e o convite do programa, consequentemente, para conceder essa entrevista. Dizer que as portas estão abertas e que conte conosco. Conte conosco, assim como a gente espera contar com você para entrevistas futuras. E é isso. Muito obrigado novamente. E eu aguardo você a qualquer momento na vida e até mesmo como colega de trabalho na comunicação. Eu que agradeço, viu, Lucas? Eu agradeço o convite, agradeço a toda a equipe e aos nossos espectadores, a quem está acompanhando até aqui, enfim, agradeço. E peço desculpas porque a minha coluna está atrasada. Tá ótimo, Itamar. Muito obrigado novamente. E o Comunicação em Rede vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que permaneceu até o fim desta conversa. Eu aguardo você no próximo programa, na próxima terça-feira, às 9h05 da noite. E não esqueça, você pode nos acompanhar através do canal 180 da BrisaNet. Nós também estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. No YouTube você nos encontra na página Sertão TV, no canal. No Facebook você nos encontra através da página Sertão TV também e no Instagram através do perfil Sertão TV Ceará. Aguardo você no próximo programa novamente e um abraço.